Aleluia. Amém, irmão? Paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom estar aqui junto com os irmãos. Agradeço aí o convite da irmã Leila, né, pastor Felipe, os irmãos. Estava vendo aqui nos meus arquivos, estive aqui no dia 26 de abril de 2015. Né? Então fazem mais que 7 anos, estava cooperando com os irmãos aqui. Não lembro que eu preguei aquela noite, mas eu lembro o dia, né? Eu vi nos meus arquivos aqui. E que bom retornar aqui e ver os irmãos firmes e fortes aí na presença do Senhor. O arquivo já está no jeito aí, meu irmão? Irmãos, que bom podermos orar pela igreja perseguida. Que bom podermos orar pelos irmãos, né? E nós somos felizes, nós como a UEC, né? Porque eu não sei se os irmãos sabem, mas o homem que fundou a Missão Portas Abertas, o irmão André, estudou no seminário da UEC, né? Assim, na Europa, e ainda bem que ele não entrou na UEC, né? Que ele fundou a Missão Portas Abertas. Olha que bênção, né? Então olha como que Deus faz, juntando a igreja, cada um cooperando aí naquilo que Deus realmente tem preparado para nós. Então eu e a Lucimara, nós somos missionários, juntamente com a UEC, né? Com a Missão Amém, e nós estamos cooperando aqui desde 2013, nós somos do interior de São Paulo, nos mudamos para cá em 2013 para servir aqui na base. 2017 e 2018 nós fomos enviados para servir o Senhor na Nova Zelândia, ficamos ali 2 anos servindo a igreja ali, trabalhando com refugiados, né, trabalhando ali com outras ministrações, e em 2018 e 2019, então, nós retornamos para cá para estar servindo a... Eu estou mudando aqui para estar voltando? Eu sei que está voltando aí? É que ela me deu aqui o celular, eu estou conseguindo mudar aqui, tá joia? E aí nós retornamos aqui para servir no POC, que é esse programa que está orientando os novos candidatos. Ficamos muito felizes, viu, pastor Felipe, né, com esse projeto que a Assembleia de Deus tem de evangelização, e que nós precisamos mesmo, evangelizar. E a UEC é uma missão que está aí há 109 anos trabalhando com missões transculturais. Nós somos 1.900 missionários trabalhando em 90 países e alcançando aí mais do que 171 povos. Mas ainda precisa de mais trabalhadores. Como vocês falaram, tem muitas igrejas, 50 mil membros, mas há uma população imensa ainda que ainda não conhece o Senhor Jesus. E nós precisamos, irmãos, ir evangelizar, pregar no dinamismo do Espírito Santo. Então fiquei muito feliz de poder ver a Assembleia de Deus aí, se levantando aí como a essência da Assembleia de Deus mesmo, né? Marchando pelas ruas aí, pregando o Evangelho de Deus. E a UEC tem feito isso também. Em algum desses países onde há perseguição, a UEC também está ali presente, né? Nós como POC, né, eu e a Lucimara somos responsáveis então por esse programa, temos orientado ali desde esse ano de 2019, orientamos 6 missionários que estão ali trabalhando na África já, Moçambique, Guiné-Bissau, Chad, foi um casal para o México e mais uma moça ali para a Ásia. 2020, antes de ter toda essa pandemia, recebemos 8 novos obreiros e ali pudemos orientar esses obreiros, e já estão aí sendo enviados para o campus. Alguns já chegaram, outros estão ao caminho do campo. O ano passado tivemos um POC especial, um POC online com os irmãos de Moçambique. Pudemos ali orientar 3 novos moçambicanos que estão trabalhando ali, evangelizando as tribos que são islâmicas ali, muçulmanas, na região norte de Moçambique. Então ali estamos cooperando, pregando o evangelho com os próprios locais, evangelizando o seu próprio povo. Louvado seja Deus por isso, igreja, amém? Glória a Deus por isso. A igreja não para, os leões não pararam a igreja, o Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, irmão, o inferno não vai parar a igreja, em nome de Jesus, e nem o esfriamento vai parar a igreja também. A pandemia não parou a igreja, e não vai parar em nome de Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo, e ninguém consegue segurar o corpo de Cristo. Ele é vivo, ele é ressurreto, ele é poderoso, louvado seja Deus. O ano passado tivemos então o POC aqui em BH, mais 3 novos obreiros aí se preparando para ir para o campo, África e para a Ásia. E agora no segundo semestre, irmão, estamos fazendo um POC em Portugal, online.
Vamos usar as ferramentas ali. Essa família está se juntando à missão para então ali estar fazendo esse POC online ali em Portugal, né? E esse semestre, é uma família mexicana aqui em BH, tendo orientação para retornar para o México, para trabalhar aí com os indígenas ali no México, irmão. Então isso só para os irmãos verem, irmão, que a obra não para. A obra não pode parar. E até na nossa casa chegou, né? É fácil enviar os filhos dos outros, mas quando chega para enviar os nossos filhos, né? Como é que faz? O ano passado nós orando, e nós temos 2 filhos, né? Nós temos o Abner com 17, quase 18 anos, temos também a nossa filha Letícia, e o Abner encerrou o ensino médio dele ano passado, em oração, Deus abriu as portas para ir lá em Pernambuco. E ele foi ali então participar desse projeto missionário só para rapazes, está ali sendo treinado, sendo orientado para evangelizar ali as pessoas em Pernambuco, e também está ali trabalhando na roça ali, né, plantando horta, fazendo reforma. E esse trabalho é um trabalho para formar homens de caráter, homens que vão influenciar a sociedade. E louvado seja Deus por essa oportunidade, e ele vai passar ali todo esse ano, servindo ali nesse projeto. Essa semana ele está aqui em BH, ore por ele, que vai passar uma cirurgia, um desvio de septo aqui no lado direito, onde ele tem. Então ore por ele, agora nessa semana, terça-feira, o Ávila vai passar por essa cirurgia, e depois retornar ali para o Pernambuco, para esse lugar chamado Aldeia, ali a 1 hora de Recife mais ou menos. Irmãos, tudo isso para mostrar que a igreja não para. Amém, irmãos? A igreja não para. E você, como você pode fazer parte conosco, né? Primeira coisa, irmão, se tornando um promotor de oração. Fiquei feliz ao ver o relógio de oração, irmão, porque tudo começa e tudo termina com a oração. E nós sabemos que a Assembleia de Deus é uma igreja exemplo a nós, uma igreja que ora. Amém? Amém? Amém, em nome de Jesus. Essa é a essência da Assembleia de Deus, gente, né? Nós, os outros irmãos de outras igrejas, tem isso aí no nosso coração. Fala, há um lugar que tem um ciclo de oração funcionando, né? Então, irmãos, pelo amor de Deus, não desanima não, né? Porque você tem que continuar inspirando nós para orar aí, em nome de Jesus. Ainda mais que esse projetão aqui que vocês estão aí de 10 anos aí para ganhar vidas, né? Precisa orar mesmo. E ore também por nós, os missionários, né? Então, se você quiser receber essas orientações, a Leila tem aqui o nosso contato. Você pode entrar no Instagram, no Facebook, no site da UEC Brasil, colocar ali o seu telefone, você vai receber no seu WhatsApp os pedidos de oração. Você pode se tornar um amigo da missão, pessoas que caminham junto com os missionários. Como, irmão? De diversas formas. Só entrar ali em contato conosco. Participar dos eventos. Olha para você ver, terça-feira agora, o que vai ter lá na missão à noite? Orando por missões, né? Todos os irmãos estão convidados aqui no bairro Boa Vista, pertinho daqui, né? Rua Carlos Monteverde, número 35, perto da estação de metrô ali, Santo Inês. Terça-feira, 19h30, orando por missões. Por quê, irmão? Sem oração, nada acontece. E nós precisamos orar, em nome de Jesus, né? E também, irmão, quem quiser servir ali, uma viagem missionária, temos esse trabalho também de viagem missionária, temos trabalho de missões de curto prazo, algum jovem, alguma pessoa, algum casal aposentado, enfim, quem tiver um tempo de 6 meses a 2 anos e querem servir em alguma das lugares da missão, temos oportunidade. E por fim, irmão, para encerrar, o nosso maior pedido de oração é que Deus levanta obreiros de longo prazo. O que é isso? São pessoas que entenderam o chamado missionário, que entendeu que Deus quer que ele esteja no campo, servindo ali a longo prazo. E nós temos vários irmãos assembleanos na missão. Temos aí a Cida Rocha. Quem não conhece a Cida Rocha? Tantos anos em Moçambique ali, perseverando, né? Temos aí outros obreiros do Rio de Janeiro, de outros estados, cooperando junto com a missão, porque a missão é uma missão interdenominacional, e nós gostamos de assembleano, gente, né?
Nós gostamos mesmo, né? Então, ore aí para que Deus mande mais trabalhadores aí, assembleanos, para se juntar ali à missão. Aqui está o nosso contato, se o irmão quiser estar aí participando conosco, fique à vontade. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Quero compartilhar com os irmãos nessa noite 8 princípios bíblicos aprendidos com a igreja perseguida. 8 princípios bíblicos aprendidos com a igreja perseguida. E nós vamos então ler alguns textos aqui e que os irmãos possam escrever aí na sua Bíblia, no seu celular, né? Depois o irmão pode assistir aqui o filme também, né? Esse vídeo vai ficar aí gravado, eu acredito, para juntos ali poder. Primeiro tema, primeiro ponto, primeiro princípio: não fique surpreso. Olha lá, eu pus essa criança aí asiática, né? Não fique surpreso. Olha que diz 1 Pedro 4, versículo 12, diz o seguinte: amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro 4, 12. Irmãos, não fique surpreso se vier a perseguição. Não fique surpreso se vier a luta, porque nós estamos do lado de Deus. Ou seja, contrário ao lado das trevas, contrário ao lado do mundo, contrário ao lado das ideologias humanas, terrenas e diabólicas que há no mundo. Então, vai haver perseguição. Eu trabalhava lá em São Paulo e naquela época eu tinha mudado de empresa. E eu entrei numa empresa e no primeiro dia que eu cheguei lá, eu fui almoçar naquele refeitório e eu curvei minha cabeça e orei. Depois disso eu estava saindo do refeitório, chegou um rapaz lá e ele falou assim: você é crente? Eu falei: sou. Tem mais crente que gente nessa empresa. Aí, irmão, tem mais crente que gente. Ainda bem que crente não é gente, porque não é deste mundo, amém? Mas não fique surpreso. Ele falou assim: ninguém gosta de mim, tadinho de mim. Não fique surpreso. Não fique surpreso. Se a prova vem. Às vezes você fala assim: eu me converti, minha vida está um problema agora. Não fique surpreso. Porque o fogo vem para refinar. Amém? Em nome de Jesus. 1 Pedro 4 ainda, versículo 13, verso 14. Acompanhe comigo. Que é o segundo tópico. Mas alegrem-se à medida que participem dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Segundo princípio, primeiro princípio foi: não fique surpreso. Segundo princípio, regozija-se, alegre-se. Quando vier a luta, alegre-se. Como os apóstolos se alegraram por poder padecer pelo nome de Cristo. Assim como os nossos irmãos nesses países, eles se alegram com o sofrimento. Um dia um certo pastor visitou esses países e estava lá conversando com o irmão e falou assim: pastor, estou preocupado com a perseguição que há nesse país. Nós temos orado por vocês, que muitos irmãos têm morrido. Igreja perseguida. Aí o pastor falou assim: eu estou preocupado com vocês lá no Brasil. Porque lá não tem perseguição. Mas lá a igreja não ora mais. Lá o povo não vai mais na igreja.
a igreja está fria. Ainda mais com o culto online, né? Gostoso, né? No sofá, aleluia. Dá até vontade de orar em línguas, né? Comendo ali, jantando, vendo o pastor pregar. Entendo que tem irmãos impossibilitados de vir, irmãos. Amém? Não sejamos também imprudentes. Não sejamos imprudentes. Mas também não podemos ser despropensos. Porque senão tudo se torna desculpa para nós. Mas, voltando ao tópico, regozija-se quando há a luta, quando há o sofrimento. Por quê? Porque diz aqui, à medida que nós participamos do sofrimento de Cristo. Porque quando a sua glória será revelada, nós nos exultaremos com grande alegria. Diz um outro texto, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então nós temos que lembrar disso, irmão. Primeiro, não se surpreenda. Segundo, alegra-se, regozija-se. Terceiro princípio, irmão, ore com gratidão. Filipenses, abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Ore com gratidão. Ore com gratidão. Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto você vai abrindo, eu já vou lendo aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Mais um princípio que nós temos com a igreja perseguida. Eu fui para Moçambique, aonde eu fui ali não há perseguição, né? Mas há muita dificuldade, há muita pobreza, há fome. E eu participei de um culto ali, pastor Felipe, que o culto começa às 9, mas não tem horário para terminar. E aí eu escutei um missionário falar assim, eles ficam na igreja porque eles não têm o que fazer em casa, e às vezes nem comida tem. Então eles não se preocupam com o almoço. Eu falei, meu Deus. E eles estão ali, dançando e pulando e cantando e louvando. E eu falo, meu Deus, essa pessoa não tem o que comer. Olha que sair daqui. E estão lá orando com gratidão. E quantas vezes esse coração aqui, é ingrato. E eu tenho feito um exercício com a minha família de não ser ingrato. Se a pia está suja, irmão, é porque teve comida para ser feita. Se a gasolina está cara, é porque você tem uma moto ou um carro para pôr gasolina. Se a passagem do ônibus está cara, é que você tem dinheiro para ir de ônibus. Ou de metrô. Então vamos falar com gratidão. Você tem que acordar amanhã cedo, segunda-feira, porque você tem um emprego. E muitas vezes nós estamos indo embora da igreja correndo. Tem que trabalhar amanhã. Mas quem que te deu o emprego? Ore com gratidão. Ore com gratidão. Eu já trabalhei em algumas empresas e tive já alguns chefes meio complicado, né? Mas eu sempre agradecia. E aí um dia, um dos gerentes da área lá me ligou. Eu trabalhava nessa empresa lá no interior de São Paulo, na área de engenharia. E o cara da qualidade me ligou
falando e xingando e tal. Aí depois ele falou assim: Marcelo, você é a pior pessoa. Sabe por quê? Eu falei: por quê? Porque a gente quer brigar e não consegue brigar com você. Por quê, irmão? Nós precisamos exalar gratidão. Quando você exala gratidão, meu irmão, tudo muda. Tudo muda, tudo muda. Agradeça as pessoas e ore com gratidão. Outro princípio que nós vamos ver lá em 1 Pedro de novo. Volte lá em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro 4 diz o seguinte: avalie a fonte do sofrimento. Isso é muito importante. 1 Pedro 4, 15. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete com negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão. Então eu preciso não estar surpreso, eu preciso me alegrar, e eu preciso orar com gratidão, eu preciso avaliar a fonte do sofrimento. Porque muitas vezes a gente escuta assim: estou passando uma luta no meu trabalho. Aí você vai ver, o irmãozinho está sendo um péssimo funcionário. Então não é luta não, é colheita. Então nós não somos chamados para ser crente chato, gente, pelo amor de Deus. O crente tem que ser alegre, tem que ser uma pessoa legal, no sentido não de legal para o mundo, de ser do mundo, mas uma pessoa simpática. E se nós estamos sofrendo é por causa do nosso posicionamento da palavra. E não por ser um crente chato, mas sim um crente de princípio. Eu fazia o curso técnico, bastante tempo atrás, e tinha um professor, que eu fazia o curso técnico na área de mecânica, então nós tínhamos aulas na oficina mecânica. E sabe que mecânico é complicado, a boca do mecânico é quase que nem a mão dele, né? Suja, né? E o professor estava falando palavrão na aula, e quando eu cheguei, falei assim: vou parar porque o Marcelo chegou. Irmão, isso é uma honra. Porém, tinha o sofrimento, que tinha professor que encarava e falava assim outras coisas na aula. Então avalie o sofrimento. Eu estou sofrendo porque eu estou sendo uma má pessoa? Estou sendo uma pessoa sem caráter? Ou estou sofrendo como cristão? Esses irmãos que nós estamos lendo aqui estão sofrendo porque eles são cristãos. Eles não estão negando a fé. Eles estão se posicionando como servo de Deus, como filho de Deus. Então avalia a fonte do sofrimento. Amém, igreja? Amém. Continuando. Recuse ter vergonha. Verso 16, aí 1 Pedro 4, 16. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Não se envergonhe, irmão, por causa do sofrimento, e talvez até por causa da humilhação, igual esse camarada falou para mim: tem mais crente do que gente nessa empresa. E depois ele falou com outras pessoas: aí o cara chegou, né, para trabalhar aqui, e o cara é crente. Não se envergonhe. Nessa mesma empresa, eu fui pregar, para uma engenheira chilena. 2 faculdades ela tinha: engenheira civil e engenharia de empresa, de segurança. E eu preguei para ela, ela falou assim: Marcelo, eu não quero ocupar o tempo de Deus. Tem outras pessoas que precisam mais do que eu. Eu falei: mas a senhora está achando que Deus é como um médico que está sentado e tem a fila próximo, né? Vem aqui. Deus consegue ouvir todas as orações ao mesmo tempo. Aí eu falei assim: mas eu não estou precisando de Deus agora não. Aí saí dessa empresa, depois de alguns anos eu soube que ela não tinha filhos e o marido dela morreu num acidente.
Então, quem sabe, naquele momento ela estava precisando de Deus agora. E naquele momento, ela quis me envergonhar como se eu fosse uma pessoa que precisasse de Deus e ela não precisava, porque ela estava no outro nível, né? Então, meus irmãos, não se envergonhem. Como esses irmãos aqui não se envergonham de sofrer por causa de Cristo. Como nós lemos aí em 1 Pedro 4,16. Não sofra como ladrão, não sofra como assassino, não sofra como alguém que se mete em negócios alheios, mas se sofre como cristão, não se envergonhe. Como o apóstolo Paulo disse, não me envergonhe do evangelho de Cristo. Então não se envergonhe de ser crente, irmão. Não se envergonhe de ser assembleiano. Não se envergonhe de ser um filho ou uma filha de Deus. Porque esses nossos irmãos não estão se envergonhando. Mais um princípio muito importante. Mateus 5, verso 43 e 44. Reaja como Cristo reagiu. Avalie o sofrimento, de onde vem, não se envergonha e reaja como Cristo reagiu. Mateus 5, 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aquele que os perseguem. Irmão, não reaja como Cristo reagiu. Quando vierem as lutas, quando vierem a perseguição, não seja como aqueles assim, não, eu não levo o desaforo para casa. Você não é desses. Você é desses aqui que Jesus fala: ame aos inimigos e ore por aquele que os persegue. Essa é a nossa natureza cristã. A natureza carnal, ela quer ir atrás, ela quer tirar satisfação. Até mesmo entre os irmãos. Mas você falou isso de mim mesmo? Irmão, deixa para lá isso aí. Seja uma pessoa que reage como Cristo reagiu, aleluia, glória a Deus. Esses nossos irmãos aqui, eles estão reagindo, orando por aqueles que os perseguem. É fácil? Não, porque não é a natureza humana, é a natureza cristã. Outro princípio que nós aprendemos com a igreja perseguida, volta lá em 1 Pedro, vamos ficar bastante em 1 Pedro hoje. 1 Pedro 4, 19. Confie sua vida a Deus. Confie sua vida a Deus. Esse é o penúltimo princípio. Confie sua vida a Deus. 1 Pedro 4, 19. Olha aqui diz a palavra do Senhor: por isso mesmo, aqueles que sofrem, presta atenção nisso, de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Não sofre como ladrão, não sofre como assassino, não sofre como aquele que se mete em negócios alheios, mas sofre de acordo com a vontade de Deus. Esses devem confiar suas vidas ao fiel Criador. Nós não cantamos aqui? Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. E praticar o bem. Nós acabamos de ver o outro princípio: reaja como Cristo reagiu, praticando o bem. E por último, característica que é muito clara nos irmãos da igreja perseguida: permaneça firme e unido. Permaneça firme e unido. Abre lá o último texto dessa noite, 1 Coríntios 12, verso 25 e 26.
permaneça firme e unido. 1 Coríntios 12, 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então os nossos irmãos estão sofrendo. Mas o que eu tenho a ver com a Nigéria? Eu nem sei onde fica isso no mapa. Fica na África. Mas está tão longe, eu não consigo nem pensar, irmão. Não pensa, ora. Ora sem pensar mesmo. Por quê, irmão? Porque eles são membros do mesmo corpo que nós somos membros. E se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Só para ilustrar, a unha encravada. Um negócio tão pequeno, né? Mas faz você pensar nela o dia todo. Parece que o coração está lá no pé. Não é? Por quê, irmão? O membro que sofre, o coração está lá. E nessa noite, nosso coração precisa estar ali, na Nigéria, em países do oeste africano. Então, irmãos, nós precisamos. E encerrando agora, aplicação. Quais desses 8 princípios precisam ser mais trabalhados na minha e na sua vida? Vamos recapitular quais são? Estão aí. Primeiro, repita comigo, não fique surpreso. Segundo, regozija-se. Terceiro, ore com gratidão. 4, avalie a fonte de sofrimento. 5, recuse ter vergonha. 6, reaja como Cristo reagiu. 7, confie em Deus. 8, permaneça firme e unido. Escolhe só 2, irmão. Só 2. Qual desses 8? 2 desses 8. Quais são os 2 que precisam ser mais trabalhados na sua vida? Você começar hoje à noite. Princípios que aprendemos com a igreja perseguida. Escolha 2. Para você pensar, para você memorizar e para você praticar na sua vida. Oremos ao Senhor. Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra e tem nos dado também preciosos exemplos dos nossos irmãos da igreja perseguida. Obrigado desses 8 princípios que nos faz relembrar da essência do cristianismo, porque a igreja nasceu debaixo de perseguição. A igreja se espalhou debaixo de perseguição. A igreja cresceu debaixo de perseguição. A igreja se multiplicou debaixo de perseguição. Então que nós possamos lembrar, Pai, que não é nada novo, que não é surpresa, que possamos nos alegrar, que possamos ser gratos, que possamos entender que se formos cristãos, iremos sofrer perseguição. Que possamos lembrar para não ter vergonha de ser crente, de ser do Evangelho. Que nós possamos reagir, nos ajuda, Senhor. Reagir como Cristo reagiu. Tem misericórdia das reações do crente, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Que nós possamos ser guiados, não somente nas ações, mas principalmente nas reações. Tem misericórdia, Pai. Pai, que possamos confiar nossa vida a Deus, como os irmãos da igreja perseguida. E que nós queremos, Pai,
é perseverar até o fim. Deus te abençoe em nome de Jesus.